Fala pessoal, hoje o troco do pão é pra gente jogar um pouquinho de Assassin's Creed Brotherhood, continuando aquela saga que a gente tinha iniciado no vídeo anterior sobre Maquiavel. Só que agora a gente vai falar mais especificamente sobre o seu livro, O Príncipe, e a forma como Maquiavel ganhou a fama de maquiavélico, ou melhor, a forma como ele mostrou pra gente como é que se dá a política na sua forma mais real possível. E digo logo pra vocês que a corrupção, de acordo com Maquiavel, ela é algo presente na política e principalmente em seus governantes. Vamos entender isso agora. Os livros, as obras de Maquiavel, principalmente O Príncipe, foi proibido em muitos principados da Itália. O próprio Papa proibia seu livro de ser veiculado. Essas análises feitas por Maquiavel foi o que levou ele a ter a fama de maquiavélico, ou seja, ardiloso, imoral, astuto, malicioso. Então, essa fama foi empregada ao Maquiavel de uma maneira, de certa forma, injusta, mas foi encaminhada a ele pelo seu realismo diante das atuações de um governante, que deixou o seu nome imortalizado, injustamente, de certa forma, mas glorificado até hoje. Ele se inspirou em César Borgia, um dos piores governantes, os mais temidos e mais ardilosos governantes da Itália naquele momento, para ensinar a outros governantes uma forma de se manter no poder das mais ardilosas que for, das mais imorais que sejam. Ele até elogiou algumas ações do César Borgia, como, por exemplo, quando ele mata um dos seus secretários para evitar uma guerra. Ou seja, ele mata um dos seus para evitar a morte de milhares. Obviamente que não foi um método louvável, mas os fins justificam os meios. Para Maquiavel é válido. Mas César Borgia, ele de fato foi um dos mais ambiciosos comandantes da Itália. Ele ficou conhecido por seu poder e atrocidades que cometeu para conseguir o que queria. Maquiavel viu nele um modelo para os demais governantes da época. Antes da gente entrar nos detalhes do livro, eu devo fazer uma menção à frase "os fins justificam os meios", que ela é direcionada como uma frase de Maquiavel, mas na verdade não é uma frase de Maquiavel. Mas esta frase ela meio que resume toda a obra de O Príncipe. Então, entendam basicamente o significado desse fins justificam os meios. A primeira lição de Maquiavel, além de ter entendido a política como ela é de fato, para a criação da ciência política posteriormente, foi em separar a ética de um governante da sua política. Então ele foi o primeiro pensador, o primeiro filósofo a compreender isso. Então vamos agora fazer uma breve análise de alguns capítulos rápidos que eu retirei aqui para vocês entenderem. Primeiro que o príncipe, ele tem dois tipos de governos que o Maquiavel se debruça. Em principados hereditários e em principados mistos. Maquiavel dizia também que um príncipe ele deve saber a maneira certa de aplicar a sua piedade, mas ele deve saber usar da crueldade para ser amado e temido ao mesmo tempo, certo? Ele se pergunta o que é melhor para um príncipe, ser amado ou ser temido? Para ele, obviamente, é melhor ser temido ao ser amado, justamente porque ser temido fará você se permanecer no poder com muito mais desenvoltura do que o de ser amado. E ele também fala sobre a forma da palavra dada, de que modo os príncipes devem manter a fé da sua própria palavra. Ele diz que o príncipe ele deve faltar com a palavra vez ou outra, e isso vai depender muito da situação a qual o príncipe se encontra. E nisso a gente deve se debruçar agora por uma das teorias, por uma dos termos mais usuais de Maquiavel, e que até, de certa forma, é um pouco mais complicado de se entender devido às circunstâncias das quais eles são aplicados, que é o conceito de fortuna e de virtude. Fortuna seria, já sendo bem direto com vocês, fortuna é a sorte. Fortuna é o nome dado à sorte. Fortuna, na verdade, é a deusa romana da sorte, de sortes encaminhadas, ou seja, você pode ter uma boa sorte ou uma má sorte. O próprio termo roda da fortuna, que a gente vê em alguns programas televisivos,
ele faz menção a essa deusa, porque ela carregava uma roda da qual ela sorteava aos homens uma boa ou uma má sorte. E o que acontece? Que essa fortuna ela pode acabar se apresentando aos príncipes de forma boa ou de forma ruim. E se apresentar de forma ruim, se o príncipe tiver uma má fortuna, né, a má fortuna se apresentar ao príncipe, ele deve ter a virtude, deve encontrar em sua virtude a maneira como se desenvolver, como se desenrolar a sorte, como mudar a sua própria sorte, ou até mesmo como dar a volta por cima da própria sorte, certo? A exemplo disso a gente pode citar até no nosso cotidiano, né, o momento que estamos vivendo agora, a pandemia do coronavírus, ela foi uma má sorte que atingiu a todos os governos existentes no mundo todo. Só que aí você percebe a forma como cada um dos governantes estão lidando com esta má fortuna. E a forma como alguns outros estão lidando que levam à decadência da sua própria consagração como governante. Alguns governantes estão sendo elogiados e enaltecidos pelas suas maneiras de estar enfrentando essa pandemia e outros estão sendo completamente atacados e acusados pela sua incapacidade de desenvolver uma forma de enfrentamento a esta situação. Interpretem isso da maneira como vocês bem entendem. E aqui, continuando a falar um pouco mais sobre o livro do Príncipe, do Maquiavel, a gente pode entender aqui que Maquiavel ele se direcionava muito a exemplos, né? Ele foi um dos poucos filósofos nesta época que explicava os seus conceitos através de exemplos práticos. Então ele se direcionava ao reino de Dário, ao Alexandre o Grande, ele se direcionava às conquistas romanas, a impérios e tudo mais. Então ele realmente era muito prático, ele era muito didático no seu livro. Por isso que tem uma compreensão até mesmo bem simples, bem fácil de você compreender. Eu digo bem fácil, mais do que outros pensadores da época. Em quase encerrando o seu livro, né, o Maquiavel ele afirma as maneiras pelas quais alguns príncipes perdem seus poderes na Itália, né, aquilo que a gente comentou no início do vídeo, né, no capítulo 25, falando como a fortuna ela deve ser, como o príncipe ele deve ser resistente à fortuna e como ele deve se impor a ela utilizando da sua virtude. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa explanação sobre Maquiavel. Os próximos vídeos sobre ciência política, eles vão se debruçar agora sobre os contratualistas. Vamos iniciar falando primeiramente sobre Thomas Hobbes, né, no seu livro O Leviatã, e ao fim vamos entendendo como é que os homens eles entregam o poder que eles têm para um governante, como é que eles se abstêm da sua liberdade para entregar a um governante essa liberdade e assim ser governado. O que leva eles a fazer isso? Então eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Vamos tentar aprofundar um pouco mais nisso que eu acabei de apresentar a vocês. Nunca deixem de estudar, nunca deixem de se aprofundar. E eu aguardo vocês no próximo. Até mais.